Graça e paz, queridos pastores e líderes da nossa rede Inspire de Igrejas. Desejo que você esteja bem e depois de assistir esse vídeo também compartilhe com sua liderança. Eu vou ter uma conversa aqui com o meu irmão, amigo, filho espiritual Marcelo Santos sobre algo muito importante que diz respeito à sua igreja, Grupos da Cidade. Não com esse nome, mas certamente que você tem interesse nesse assunto. Grupos de pastoreio, células, grupos de comunhão, grupos de crescimento, o nome você escolhe. Nós vamos falar aqui da nossa experiência de célula e a transição para grupos da cidade. Quem é Marcelo Santos? Marcelo, casado com Tati, tem 3 filhos, é membro da Igreja da Cidade. Sua carreira profissional, trabalhou nos últimos anos na Embraer, como engenheiro, tem a sua graduação, o seu mestrado e pós-graduação na área de engenharia, na área de processos, e ele também agora assumiu o desafio, se tornou membro de célula, líder de célula, coordenador, supervisor e na transição agora ele é o gestor da rede de grupos da cidade, além também de CEO do grupo Propósito de Serviços Ministeriais. Então você está bem apresentado, bem agora à vontade com o Marcelo, que você vai ver aqui muitas vezes, porque daqui para frente o que falarmos sobre célula e grupos de pastoreio, será o Marcelo que vai estar aqui conosco. E para introduzir, então, eu estou aqui hoje nesse primeiro encontro com ele. Então, Marcelo, fala um pouquinho sobre já o que você está fazendo nesta nova fase dos grupos de pastoreio da Igreja da Cidade. Eu quero agradecer ao pastor Carlito Paes, meu pai espiritual. Eu sou uma pessoa que venho crescendo, né? Sou fruto também do trabalho que a gente desenvolve aqui nos grupos da cidade, desde as suas, dos seus inícios ali, né? Quando começamos com pequenos grupos, depois células apostólicas e agora grupos da cidade, né? Então eu venho acompanhando essa evolução, vivendo, minha família sendo abençoada. Então para mim é um privilégio poder agora participar de forma ativa, né? Liderando esse movimento de Deus aqui na nossa igreja. E nosso desafio agora, pastor Carlito, é a gente continuar crescendo como rede de grupos. Nós somos uma grande igreja com uma visão de excelência, e continuar trazendo isso em forma de cuidado, comunhão, principalmente agora, depois dessa nova fase, né, do retorno ao contato, né, agora com a vacinação avançando. Então, os nossos grupos todos ficaram online, né, praticamente 1 ano e meio, e agora começamos a retornar, né? Então, as pessoas sempre sentindo falta desse contato mais próximo, de mais comunhão. Então, a gente agora acompanhando, liderando e buscando mesmo, né, melhorar nesse novo ambiente, comunhão, discipulado, acompanhamento e promover o crescimento da rede de grupos. Esse é o desafio. Ok, Marcelo. Atualmente nós estamos quase arredondando com 1.200 grupos e esses grupos, eles são subdivididos. Como que fica? Continua da mesma maneira? Qual é a divisão didática de liderança dentro da gestão do grupo da cidade? Os grupos, no nosso caso, né, então a gente tem uma divisão por faixas etárias, né? Então temos grupos infantil, grupos de adolescentes, grupos de adultos e grupos diamante, né? Onde nós temos ali os grupos da terceira idade. A gente faz isso por igreja, então a gente tem um acompanhamento do todo das 1.200, assim como o pastor Carlito colocou aqui, mas os pastores locais de cada igreja também acompanham, né, a saúde, o movimento, as multiplicações, os treinamentos. Então assim a gente lidera e vai promovendo o crescimento da rede. E tem também as divisões dentro da hierarquia do cuidado de cada um, né? Então, por exemplo, São José dos Campos, você falou, é uma das igrejas. Hoje, desses 1.200, cerca de quase 700 estão aqui. Isso. E as outras 500 nas demais 16 igrejas da cidade. Mas em cada igreja tem uma hierarquia. Como é que funciona isso? Tá. Além dos grupos homogêneos que você falou, de adolescente, de criança, de terceira idade e assim por diante. Tá.
A gente promove, então a gente tem o cuidado direto com os membros do grupo, que é o próprio líder do grupo quem faz, né? O líder gera um líder aprendiz e prepara para a multiplicação. Acima dele, a gente tem o cuidado do coordenador, que ele tem ali hoje, na média, 5, 8 grupos, né? Depois do coordenador, a gente tem o cuidado que vem acima dele do supervisor. Então, acima dos coordenadores, também tem o supervisor, que tem os seus grupos de coordenação. São casais que lideram líderes de grupo, então são cuidados por esses supervisores. E na outra instância, aí, a gente tem os próprios pastores de rede, que no caso aqui na Colina, né, são vários pastores, por ser o grupo mais numeroso. E nas igrejas aí vai dependendo da realidade. Nas igrejas grandes tem mais de um pastor de rede, as igrejas menores tem o próprio pastor da igreja que acumula essa função liderando os grupos da cidade, da sua comunidade local. Ok. E para também vocês adquirirem depois, pastor Arthur foi o pastor gestor por 6 anos, fez um ótimo trabalho e agora passou para o Marcelo. E o livro que ele escreveu comigo está sendo agora reeditado, inclusive com um prefácio seu, com uma nova capa, nova diagramação e novos termos. E logo, logo, fica atento, você vai ter esse livro aí, talvez acho que para o mês que vem, para que você se atualize também com os recursos e a linguagem da nova gestão de grupos aqui da igreja da cidade. Marcelo, o que fazer talvez seja para os pastores que nos acompanham também um grande gap. O que fazer para fomentar mais a multiplicação e o crescimento do número de grupos numa igreja? A gente tem isso como um desafio, mas nos últimos 3 meses você apresentou que a gente já tem um pequeno crescimento, mas já temos. Como fechar a porta dos fundos e aumentar o número de grupos? Uma coisa que a gente avaliou e procurou entender, né, é como que os líderes, como que estava sendo o cuidado dos líderes dentro da rede de grupos aqui na igreja da cidade. Então a gente ouviu, a gente foi conversar com eles, a gente foi conversar com pastores, a gente foi conversar com membros dos grupos, que eles tinham um cuidado ou um contato mais frequente dentro do grupo da cidade, né, e um contato menos frequente com a liderança. E aí entram vários motivos pelo qual isso acaba acontecendo, né? Então, a quantidade de coisas que essa pessoa assumiu, dentro da própria igreja, né? Às vezes a pessoa lidera um grupo, coordena um grupo, mas ela também lidera ministérios, atua em outras frentes da igreja. E aí, né, dentre outros motivos, também o número de pessoas que ela está cuidando, né? Então a gente viu que esse número de 7, 8, às vezes até 10 pessoas debaixo do cuidado, nesse caso um coordenador com 10 células ou um supervisor com 10 coordenadores, estava promovendo também um contato menos frequente, né? Então uma das mudanças que a gente já está aplicando aqui é reduzir o tamanho dessas redes, né? Então a gente vai ter coordenações menores, supervisões menores e na nossa nova forma de trabalhar essa gestão aqui nos grupos da cidade, né? Menos é mais, essa é a frase que nós estamos usando, né? Então no máximo 5 grupos da cidade, uma coordenação, no máximo 5 coordenações, uma supervisão, né? Por quê? Porque daí a gente promove o cuidado. Então a gente vai ter aqui supervisões com 3, com 4, até com 5, né? 5 já está pensando em multiplicar porque a gente quer mais proximidade, né? Então a gente quer mais vida na vida, a gente quer mais pessoas indo no aniversário umas das outras, pessoas mandando WhatsApp uma para outra, pessoas indo nas comemorações, saindo para comer junto. Então, para promover isso, né? Então, dentro dessa nova linha, desse novo momento que nós estamos vivendo aqui, a gente vai enxugar o tamanho das redes ou das coordenações, das supervisões. Então, a gente vai ter mais coordenações, mais supervisões em ambientes menores, onde eles vão se encontrar mais, vai facilitar o cuidado, né? Então, isso a gente já começou a realizar, fazer aqui e já começou a surtir os primeiros efeitos, né? Então, o contato do líder
com seus liderados no nível de liderança está sendo mais frequente, é mais cuidado, mais discipulado e mais comunhão, que é o que o nosso grupo da cidade promove semanalmente. Bom, pastor Carlito, agora eu também quero fazer perguntas para o senhor sobre a rede de grupos. Você que nos acompanha há mais tempo sabe que antes os grupos aqui se chamavam, né? Pequenos grupos, né? Depois, em último, agora, sobre a gestão do pastor Arthur, células apostólicas e agora grupos da cidade. O que mudou, pastor? Por que a gente veio como igreja evoluindo, né? Eu acompanhei um pouco, mas como o senhor, como líder da igreja, né, nos trouxe em cada etapa dessa e por que essa mudança? Não é mudar por mudar, Marcelo, é uma boa pergunta, porque aqui na nossa cultura de igreja, nós não estamos comprometidos com a mudança, nós estamos comprometidos com a eficácia, com os resultados. Então a gente muda, deu os frutos, ok? E não deu, a gente muda de novo. Nossa história com pequenos grupos começa em 2002. Nós ficamos 10 anos com o nome Pequenos Grupos, 11 anos com o nome Célula e os últimos 6 anos como Células Apostólicas, o reforço do envio, do movimento. E como a gente precisa estar sempre questionando, Marcelo, a igreja é uma força em movimento. Quando nós tínhamos células, o foco não estava também tanto em ter células que se tornassem amanhã outras igrejas. E com isso, hoje nós já tínhamos essa realidade. E também uma identidade cultural para reforçar o nome da própria igreja. Então, nós temos grupos da cidade que pode ou não se tornar uma igreja. Depois, se ele estiver nesta direção, em uma cidade que vai se tornar uma igreja, então ele se torna um ponto de partida e depois uma igreja. Então eu penso que cada pastor, Marcelo, deve estar sempre avaliando se aquela é a melhor nomenclatura para comunicar a cultura e a visão da igreja. No nosso caso, foi muito bom, por 10 anos, a gente ter essa nomenclatura. Mas agora, diante do momento de plantação de novas igrejas e de reforçar o nome da igreja em si, até a aplicação no logo diz isso, entendemos que era a hora de mudar. E como também já tinha mais de 10 anos usando o mesmo nome, eu penso, Marcelo e queridos pastores e líderes, que de tempo em tempo uma mudança também ajuda na renovação da visão e também da motivação dos líderes. Aí entra novo nome, novo logo, nova identidade, dá um pouco de trabalho, mas o resultado vale a pena. Excelente, pastor Carlito. Eu acho que uma pergunta que cabe muito bem aqui para ajudar os nossos amigos pastores e líderes de igrejas que nos acompanham. O senhor é um líder que nos abençoa muito, né, com essa visão de renovação, né? Como o senhor falou, né, de tempos em tempos, avaliar o momento e trazer essas mudanças para contribuir com a saúde da igreja, e isso nós viemos e vivemos aqui na prática. Se o senhor tivesse que dar, né, em poucas palavras, alguma dica, né, de quais são os sinais que o senhor olha no dia a dia da igreja para achar que é tempo de mudar, né? Está na hora de promover uma mudança? A primeira coisa é você estagnou. Porque tudo que entra numa estagnação, o próximo passo não vai ser o crescimento natural, vai ser o decréscimo, né? Então, se estagnou, o líder tem que fazer a leitura de que está na hora de movimentar e de mudar. A mudança, Marcelo, não é garantia que vai dar o resultado, mas a não mudança absolutamente não será. Então, ao mudar, que seja acompanhada de uma boa avaliação de alvos, de objetivos, pode ser uma saída. Então, entrou na estagnação, comece a mudar. Outra coisa, às vezes, além de mudar, é mudar também liderança. Pode ser também, não é só uma mudança de nome, de logo, mas às vezes é necessário uma mudança de gestores também. E aí você, líder dentro do seu local, vai observar. Comunicação no processo é fundamental e preservar os relacionamentos também.
Eu quero agradecer você por ter participado com a gente desse bate-papo e agradecer ao pastor Carlito pela excelente contribuição, né, visão aí sobre grupos da cidade para abençoar você, abençoar a nossa rede aqui. Pastor Carlito. Isso aí, tamo juntos. Tamo juntos. Deus abençoe muito você, Até Marcelo, e a todos vocês, para que você volte aqui muitas vezes para ajudar na transição aí das igrejas que estão crescendo, porque também, Marcelo, não tem crescimento saudável sem pastoreio intencional nos grupos pequenos, porque uma igreja ela pode ter 500 membros, você pode achar assim, mas não é tanta gente. Mas como é que você pastoreia 500? Não tem como, mas através dos grupos é possível. Tamo juntos, pastor. Abraço.